Bielorrússia, uma nação notável na Europa, é também conhecida como República da Bielorrússia. Este país fazia parte da extinta União Soviética, um fato conhecido por muitos. Localizado na região norte da Europa, Bielorrússia faz fronteira com a Polônia ao oeste, a Lituânia e a Letônia ao norte, e a Ucrânia e a Rússia ao sul e leste. Embora seu território, com 207.600 km², não se compare em tamanho com o da Rússia, ainda é significativamente grande em comparação com outros países europeus. Bielorrússia abriga cerca de 9,5 milhões de habitantes, garantindo uma população densa sem ser excessiva. O país é caracterizado por uma paisagem sem litoral, dominada por planícies e regiões pantanosas, e quase 40% de seu território é coberto por florestas e lagos. Bielorrússia tem uma história de ser influenciada por grandes potências regionais. Ao longo dos séculos, foi dividida entre impérios como os da Rússia, Polônia e Áustria. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi ocupada pela Alemanha, mas após a derrota alemã, a Polônia anexou partes do oeste da Bielorrússia. Eventualmente, com a formação da União Soviética, Bielorrússia uniu-se a ela, mantendo os territórios que possuía na época. Bielorrússia, que outrora fazia parte da União Soviética, proclamou sua independência em 1991. Atualmente é um país soberano, mas mantém uma forte aliança com a Rússia em todas as situações e contextos. A cultura e a língua da Bielorrússia têm muitas semelhanças com a Rússia, uma vez que uma grande parte de sua população, mais de 80%, pratica o cristianismo ortodoxo. Este número é significativamente maior do que o de católicos e adeptos de outras religiões, uma tendência oposta à encontrada em muitos países do coração da Europa, onde o catolicismo é mais predominante. Além disso, a quantidade de falantes nativos de bielorrusso e russo na Bielorrússia é menor em comparação com a Rússia, evidenciando a proximidade cultural entre os dois países. Bielorrússia está se desenvolvendo para se tornar um estado moderno e é acessível por voos diretos para Minsk, sua capital, de diversas partes do mundo durante todo o ano. Uma vantagem é a facilidade de entrada para turistas que podem visitar o país sem a necessidade de um visto, independentemente da cor do passaporte. No entanto, para estadias superiores a 5 dias, é obrigatório o registro do endereço de hospedagem. Além disso, é necessário adquirir um seguro de saúde ao entrar na Bielorrússia, pois o sistema de saúde local não cobre automaticamente despesas médicas para visitantes. Aqueles que desejam trabalhar ou residir na Bielorrússia enfrentam um processo mais complexo. É necessário realizar solicitações através das embaixadas e consulados e aguardar a tramitação. Para uma residência prolongada, é preciso obter uma autorização de residência. Duas opções facilitam esse processo: casar-se com um cidadão bielorrusso ou receber um convite de trabalho de uma empresa registrada no país, o que acelera a obtenção da autorização de residência. Apesar desses aspectos burocráticos, Bielorrússia tem uma rica cultura de entretenimento. No entanto, é importante observar o clima do país. Quem não aprecia o frio deve estar ciente de que a maior parte do ano na Bielorrússia é fria, com invernos rigorosos, especialmente em janeiro, quando as temperaturas podem cair para abaixo de 20 graus Celsius. Para quem deseja escapar do frio intenso, Bielorrússia é um destino popular na primavera e no mês de setembro. Agora vamos adentrar nos aspectos cotidianos da Bielorrússia, começando pela sua economia. O rublo bielorrusso é a moeda oficial, e o salário mínimo local é de aproximadamente $135, equivalendo a uns 340 rublos. Embora esse seja um dos salários mínimos mais baixos globalmente, a maioria dos bielorrussos ganha acima dessa margem. Considerando as deduções de impostos, o salário líquido médio na Bielorrússia é de cerca de $400. Em relação aos preços de mercado, 1 quilo de frutas e legumes geralmente custa mais de 10 rublos. Esse valor equivale a cerca de $3, um preço elevado devido à importação desses produtos de regiões com climas mais favoráveis. Interessantemente, na Bielorrússia, o custo de 1 quilo de berinjela é comparável ao de 1 quilo de carne moída ou peito de frango, uma vantagem para os consumidores que preferem carne. Portanto, se estiver planejando uma mudança para a Bielorrússia, é essencial se preparar para uma adaptação econômica inicial. Para manter um padrão de vida razoável, seria ideal buscar um emprego que ofereça um salário de $400 a $500,
o que se alinha ao salário mínimo local de aproximadamente 1.500 rublos. Contudo, mesmo com essa renda, pode ser um desafio encontrar moradia adequada. O preço médio de aluguel de um apartamento na Bielorrússia dificilmente fica abaixo de $400. Ademais, você geralmente gastará cerca de $50 por mês com contas de luz e água. Interessantemente, o valor dos apartamentos era significativamente menor há um ano, custando menos da metade do preço atual. Esse aumento nos preços está associado à crise entre Ucrânia e Rússia, que provocou um aumento da migração para a Bielorrússia e, como em outras partes do mundo, resultou em um crescimento acentuado dos custos. Vale ressaltar que esses apartamentos não são novos, muitos deles situados em edifícios com 20 a 30 anos. Descrevendo Bielorrússia brevemente em relação aos seus líderes, infraestrutura e regras, pode-se dizer que é um lugar onde a modernidade convive com normativas tradicionais. Quando se fala em restrições, por exemplo, os entusiastas de animais podem enfrentar desafios. Embora a Bielorrússia seja conhecida por seus belos lagos e parques naturais, é proibido levar cachorros para passear em parques públicos, andar de bicicleta nesses locais ou consumir bebidas alcoólicas e fumar. Mesmo atividades simples como sentar no parque e comer sementes de girassol podem ser monitoradas discretamente por policiais disfarçados. Contudo, essas regras rígidas contribuem para a notável limpeza do país. Não só os parques, mas também as ruas da Bielorrússia são notavelmente limpas. No entanto, viver no país com um salário médio pode ser desafiador. Com uma renda mensal entre $400 e $500, pagar o aluguel e as despesas básicas já é um desafio, deixando pouco espaço no orçamento para entretenimento, vestuário ou eletrônicos. A culinária local é dominada por lanches similares à pizza. E para os muçulmanos é importante observar que a maioria dos produtos cárneos contém porco, exigindo atenção ao pedir comida em restaurantes. Embora você não domine russo ou bielorrusso, um conhecimento básico de inglês pode ser suficiente para se virar na Bielorrússia. Uma característica gastronômica marcante do país é a popularidade de pratos com peixe cru, como o sushi, que é amplamente consumido. Para quem considera morar na Bielorrússia, é quase inevitável se familiarizar com esse aspecto da culinária local. O país, que apresenta certa resistência ao modelo capitalista, não favorece muito o surgimento de negócios altamente lucrativos. Ao abordar a vida cotidiana na Bielorrússia, nota-se que nos restaurantes comuns, uma refeição pode custar mais de $10 e o tempo de espera por um prato simples pode ser longo, como 30 minutos por uma sopa. Isso requer paciência dos visitantes e residentes. O respeito à cultura e aos costumes locais é essencial. Críticas ao modo de vida bielorrusso podem ser mal interpretadas e a cortesia é sempre esperada, juntamente com uma gorjeta padrão de cerca de 10% do valor da conta. Além disso, é notável a presença de veículos antigos, remanescentes da era soviética, ainda em uso no país. Isso reflete o estágio de desenvolvimento pelo qual a Bielorrússia passa. Interessante também é o destaque das mulheres na economia local. Elas são uma força de trabalho predominante em diversos setores, especialmente visível nos mercados, onde a maioria dos estandes é gerenciada por elas. Em mercados bielorrussos, uma peculiaridade cultural se destaca. A negociação de preços não é uma prática comum. Os vendedores locais tendem a não apreciar tentativas de regateio, preferindo manter seus preços fixos. A economia na Bielorrússia impulsiona um fenômeno interessante. Muitos homens migram para países vizinhos ou para a Rússia em busca de melhores oportunidades de emprego. Isso se deve aos salários relativamente baixos e ao custo de vida mais alto em seu país. Eles frequentemente enviam dinheiro para suas famílias na Bielorrússia, resultando em uma demografia onde as mulheres são mais visíveis do que os homens. Ao tentar socializar na Bielorrússia, pode-se notar que os homens tendem a ser mais formais e distantes no início, enquanto as mulheres geralmente se mostram mais acolhedoras e amigáveis. Essa dinâmica pode influenciar a formação de círculos sociais. Um aspecto encorajador sobre a Bielorrússia é a sua atitude inclusiva e acolhedora para com os estrangeiros. As mulheres bielorrussas, em particular, são abertas e receptivas à interação com pessoas de outras culturas. Isso também se traduz em uma atração mútua entre homens estrangeiros e mulheres locais. Em suma, a Bielorrússia é um país de belezas naturais e uma população bem cuidada. No entanto,
As desvantagens econômicas e as normas sociais rígidas podem ser um obstáculo para alguns. Mesmo assim, vale a pena visitar o país, especialmente considerando a facilidade de entrada sem necessidade de visto para muitos visitantes. E se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e inscreva-se no canal para mais conteúdos. Até a próxima!